Fala galera, JV Machado aqui para mais um resumo de Leviathan. Sim, vocês pediram nos comentários da resenha de Leviathan, vocês compareceram nos likes e nosso vídeo foi um sucesso, então nada mais justo que a gente seguir com o que vocês querem ver, não é mesmo? Então só para avisar que se por acaso você não viu o vídeo anterior, teve um vídeo que foi uma resenha de Leviathan e ao mesmo tempo foi um resumo dos primeiros 13 capítulos que são o primeiro arco da história. Dessa vez nós vamos cobrir metade do segundo arco, que é maiorzinho, tem quase 30 capítulos, mas vamos junto que é sucesso. Já vai deixando aquele like aí para fortalecer nosso vídeo, para ele chegar longe e converter cada vez mais leitores para Leviathan. E se você curte um mangazinho de qualidade, um webtoon do bom, então se inscreve aí também porque aqui sempre vai ter mais. Agora, antes de ir direto pro resumo, vai rolar aquele jabazinho honesto de lei, porque é o que, né, fecha as contas. Here comes the money. Here we go, money talk. Galera, a gente tem sempre na descrição de todos os vídeos links por onde você pode colaborar com o canal. Seja pela Amazon comprando seu mangazinho sempre pelo melhor preço e sem nenhum custo adicional, que você já vai estar ajudando bastante o canal, ou conferindo nossos cursos aí de parceiros, como o Método Fanart da Mayara Rodrigues, por onde você pode aprender a desenhar e criar suas fanarts ou, quem sabe, até mesmo suas próprias histórias. E também tem o curso de japonês do Kenji Sensei, que tem módulos que ensinam japonês até com animes e mangás. E rapidamente vai te ensinar o katakana e o hiragana para você começar a ler em poucos dias. Então é isso, os links ficam aí embaixo, dá uma olhada aí e bora pro resumão de Leviathan. Bom, nosso resumo anterior terminou na parte onde os irmãos Bota e Lita são salvos pela Kana e descobrem que ela é uma arpoadora de uma tal Union Busan. Eles até ficam se perguntando o que é essa tal de Union Busan. Será que é uma guilda, um lugar, uma cidade? Mas não deu nem tempo das dúvidas se acumularem porque logo eles avistaram algo vindo pelo horizonte. Algo que parecia ser uma ilha gigantesca se movimentando. Aquela era a Union Busan, um navio-cidade gigantesco que já estava em funcionamento há mais de 100 anos. E os irmãos então são resgatados e são inspecionados por um funcionário público da Union Busan. Pois é, o negócio é próspero a ponto de ter até funcionário público já. Se bobear, tem até previdência para os caras. O salário deve ser peixe, mas tá valendo. Nesse momento, Bota e Lita avistam outros arpoadores, o pessoal do Esquadrão da Kana, que tinha chegado em cena tarde demais, porque afinal é difícil de acompanhar o ritmo da Kana, né? E o tal funcionário público aproveita para explicar o que são os arpoadores e como funciona o sistema de estrela deles. Ele diz que a cada 100 monstros marinhos abatidos, um arpoador tatua uma estrela, o que significa que a Kana já tinha feito pelo menos 300 sushis de monstros em sua carreira. E isso é bastante impressionante, mas não tão impressionante quanto o pai Tio, porque agora a gente sabe que o cara matou pelo menos 600 monstrões do mar. O Bota até pergunta pro cara se ter 6 estrelas então seria algo impressionante, ao que o camarada ri, como se o moleque tivesse contado uma piada, e diz que isso era impossível, porque o máximo de estrelas que um arpoador da Union Busan tinha era 4. Então calcule o quanto o Tio era brabo. E não é nem só questão de quantidade, o cara matou um dos 7 demônios do mar, né? Aliás, por falar nisso, nesse momento a gente também conhece o cientista maluco da Union Busan, o Dr. Foyd. A piada já tá pronta com o nome desse cara, né? Esse cara é meio bizarro, tá sempre pesquisando monstros marinhos e procurando novos espécimes para sua pesquisa. Mas qual não foi a surpresa dele ao descobrir o corpo de um dos 7 demônios do mar lá, largado no fundo do mar? Aliás, o monstrão tinha até nome já. Kentraci era o nome dele. Eu não sei como essa galerinha aí sabe que são exatamente 7 e nem sei quem deu esses nomes para eles, mas talvez um dia a gente descubra, né? De todo jeito, aí que o Dr. Foyd ficou mais louco ainda e se empolgou. Ele nunca tinha visto um espécime como aquele. Kentraci tinha mais de 50 metros e era maior do que qualquer rumor sobre ele relatava. O Foyd chegou a pensar que a Kana talvez tivesse matado o monstro, mas ela confirmou que não foi ela, o que deixou todo mundo na dúvida sobre quem seria tão poderoso a ponto de matar um monstro daquele. Mas a Kana encontra a espada do tio, que o Bota tinha perdido entre as carcaças dos monstros, e a espada chama a atenção dela, e aí a Kana tem um certo pressentimento sobre essa espada aí. Ela não sabia que a espada pertencia ao moleque, então ela o recolhe e mete o pé de volta pro barco. E ela fica pensando que aquela espada talvez pudesse confirmar uma suspeita dela sobre quem poderia ter matado esse monstrão aí. Chegando na Union Busan, a Kana confirma com o camarada lá, que era o entendedor das armas de arpoadores, que a espada era sim uma arma de um arpoador. Com essa confirmação, ela diz então que aquela espada só podia ser a mesma espada de Theomar, o lendário arpoador de 6 estrelas, o matador de Leviatãs. Mano, olha a moral desse cara. Hashtag respeito o pai tio. Ela então diz que vai haver sangue e que as crianças, sendo filhas do tio, não podem ficar na Union Busan.
Isso aí já piscou um alerta, né? O tio então teria algo a ver com a Onigashima? Por que as crianças estariam aí correndo perigo em ficar lá? E que derramamento de sangue é esse, minha filha? O que ela tá falando? Bom, nesse meio tempo, Bota e Lita estavam sendo acolhidos. Aparentemente, o conselho tutelar do navio estava funcionando com tudo em dia, né? Eles entram apenas com a roupa do corpo e cada um com uma caixa de coisas que eles ainda tinham conseguido recuperar dos destroços, né, do próprio barco deles. E o funcionário público diz que ali eles vão receber um lar provisório e que eles passarão por um período de teste para ver se serão cidadãos definitivos ou não. Até então estava tudo muito bom e tudo indo muito bem. E são nesses momentos onde tudo tá dando certo que eu fico mais tenso. Porque eu já me acostumei que ninguém pode ser 100% feliz no mangazinho. Vocês sabem como é, né? Mas antes de ir pro alojamento deles, o funcionário público... Qual que era o nome do miserável mesmo? Eu vou ficar chamando o cara de funcionário público. Bom, o carinha gente boa leva os irmãos ao mercado da Onigashima, uma espécie de feirinha onde pode-se comprar de tudo que os irmãos nunca viram antes. Eles ficam impressionados com toda aquela estrutura e com aquele tanto de gente, e também pelo fato do lugar vender até mesmo comidas saborosas que eles nunca viram antes. Mas eles estavam ali para comprar sapatos, já que o funcionário público falou que ali eles iam precisar. Prioridades, né? Só que os irmãos não tinham nenhum dinheiro. Aliás, a moeda comercializada no navio é uma espécie de porca de parafuso, ou nut no inglês. E eu não sei se isso é caro ou barato, mas um par de sapatos custava 15 nuts. Os irmãos estavam barganhando uma troca por algo que eles tivessem, mas o vendedor estava se fazendo de difícil até que ele viu que o Bota tinha uma garrafa de uísque na caixa dele. Aí rapidinho o cara quis trocar os sapatos pela garrafa de goró. Mas aí o funcionário público viu a malandragem do safado e decidiu anunciar para o mercado inteiro que o moleque tinha uísque. Aí virou uma loucura, apareceu o vagabundo oferecendo 300, 600, 900, até 1000 nuts. O que é que a cachaça não faz com o ser humano, né? Foi assim que os irmãos conseguiram tirar a barriga da miséria e já saíram do mercadinho forrados na grana e na comidaria, né? Cada um com um Nike no pé para tirar onda. Segura essa duplinha. Aí eles foram então conhecer seu novo alojamento, que quando o funcionário público mostrou para eles, ele imaginou que os irmãos fossem achar uma miséria. Afinal era um quartinho todo bagunçado, sujo e enferrujado. Mas as crianças ficaram super felizes da vida. Só de ter um lugarzinho para eles e com uma cama, tava bom demais. Afinal, para quem não tinha nada, qualquer coisa é um luxo, né? E a coisa fica melhor ainda, já que aquele quarto tinha até janela. E quando os dois se aproximaram da janela do quarto, eles avistaram pela primeira vez em suas vidas o céu noturno todo estrelado. Os irmãos nunca tinham visto as estrelas, né? Já que eles passavam todas as noites muito bem escondidos. Mas pela primeira vez eles podiam avistar o céu noturno, estando seguros dos monstros marinhos, o que foi algo bastante especial para eles. Voltamos agora para a cena da Kana, onde ela está lá envolta em pensamentos sobre o Tion e sobre como e por que ele teria morrido. Teria sido para salvar a sua família? Ao pensar em família, a Kana se perde em pensamentos e memórias mais profundas ainda, e nós somos transportados para um flashback. Então vamos descobrir mais sobre a história da Kana. Kana e sua família eram refugiados, viviam caçando relíquias no mar para vender para Onigashima, na esperança de um dia se tornarem cidadãos da cidade-navio. Essa é uma vida muito difícil e cheia de perigos. Acidentes de trabalhos e até mesmo fatalidades eram coisas bastante comuns nesse ramo. Até que um dia os pais da Kana encontraram tesouros inestimáveis, submarinos que poderiam ser reformados e utilizados pela Onigashima. Ali eles pareciam enfim ter dado a sorte grande. Todo mundo comemora junto, já que finalmente eles poderiam trocar toda aquela relíquia pela cidadania permanente na Onigashima. Assim não precisariam mais viver com medo dos monstros marinhos. Mas essa sorte acaba quando Scutum, um dos 7 demônios do mar, aborda o navio deles e todos são massacrados. A Kana vê a tripulação quase inteira, incluindo sua própria mãe, ser devorada na frente dela pelo caranguejo gigante. Ela e seu pai correm então para a cabine de comando para pedir socorro a Onigashima pelo rádio. Mas eles tiveram seu pedido de ajuda recusado, e a Onigashima apenas respondeu que eles não eram responsáveis pela segurança de refugiados. Mas Tion estava pescando perto de onde o massacre estava ocorrendo, e percebeu que algo estava acontecendo e foi dar uma olhada. E aí a gente já sabe, né? Quem tem o Tion não precisa de mais ninguém, afinal o cara é o lendário matador de leviatãs. Mas infelizmente, antes do Tion chegar, o caranguejo invade a cabine de comando e pega também o pai da Kana. Nesse momento, a Kana já parece desistir de viver. Mas quando tudo parecer perdido, o Tion chega e a salva e diz pra ela que ela não deveria desistir de viver tão facilmente. Depois disso, o Tion se pôs em frente à besta marinha e começou um dos X1s mais épicos de Leviathan. E mais uma vez, nós vemos o que o Tion é capaz de fazer contra um dos 7 demônios do mar. No começo, a luta é difícil, já que o monstrão tinha uma carapaça muito dura, que estava dando trabalho mesmo para a espada do tio.
Mas o tio então aumenta a potência de sua espada e parte mais uma vez para o ataque, dessa vez dando tudo de si. E assim ele consegue um ataque efetivo, que racha bastante a coraça do monstro. O monstrão sente o impacto do golpe e chega a recuar. O nome disso é respeito. Respeito, pai tio. Tion dá uma olhada para os lados e percebe vários cadáveres que aquele monstro ali já tinha feito. E isso o enche de uma fúria incontrolável. E se você já achava o Tion forte antes, imagina depois dele ficar puto. Pois é, o cenário estava armado e o cardápio desse mês seria caranguejo no vapor. Até os últimos sobreviventes do navio ficaram embasbacados. Aquilo que eles estavam presenciando não podia ser descrito como nada diferente de um verdadeiro milagre. Um único ser humano lutando de igual para igual com um monstro marinho gigante. Aliás, um dos 7 demônios do mar. O monstrão começou a levar a pior para o Tion, e como ele viu que não estava dando certo acertar esse humano inconveniente, ele decidiu apelar e começou a destruir o barco para afundá-lo, né? Nesse momento, ele atira uma sucata gigante na sala de comando onde estava Kana e o outro sobrevivente. Kana fica preso nos destroços e pede pelo socorro do outro camarada, mas o safado mete o pé e sai correndo desesperado. Aí então o caranguejão decide mostrar mais uma habilidade dele. Ele se infla, se enche de espinhos e explode espinhos para todos os lados. O safado fujão acaba morrendo nessa, e o Tion também é atingido e fica preso, pregado numa parede. O caranguejão finalmente tem a chance de finalizar o pai Tion, mas ele jamais seria uma presa fácil. Então o Tion continua dando trabalho pro bichão. O cara usa um próprio espinho da criatura contra ela, e quando ele consegue um outro ponto de apoio com o espinho fincado no monstro, ele liberta o seu outro braço puxando através do espinho, né, e ficando com um rombo. Mas beleza, é o Tion, isso aí não é nada demais pra ele. Então ele salta por cima da criatura, vira uma Beyblade gigante e finaliza o combo com um golpe pesadíssimo para esmagar a criatura de uma vez. Eu falei pra vocês que a galera curte virar uma Beyblade nessa webtoon, né? E não vai ser a última vez. Tion agora em cima do caranguejão começa a dar paulada na cara do meliante. Só faltou gritar pro monstro pedir arrego, porque dessa vez o monstro apanhou que nem um condenado. Mas o crustáceo gigante não estava morto ainda. Ele consegue se livrar do Tion com uma marretada de sua cauda. O X1 estava bastante acirrado, tão acirrado que quando eles perceberam o sol já estava nascendo. Foi tipo quando a gente joga um Skyrim nas férias, tá ligado, né? Tava divertido e quando você viu já era de manhã. Tá aí o artrópode marinho. Sim, eu já usei todos os adjetivos possíveis para essa miséria desse bicho. Começou a fritar em exposição ao sol, e essa foi a desculpa perfeita para ele meter o pé e fugir do X1. Então podemos todos dizer que o Tion venceu esse X1, né? Já que quem arregou não foi ele. Então o Tion foi um arpoador que já chegou a vencer contra 2 dos 7 demônios do mar. Toma-lhe apelação. A bem da verdade, o Tion ficou bem aliviado de a criatura ter metido o pé, já que ele estava exausto e também já tinha ficado sem o gás que abastece sua espada, para dar porradão na pressão, né? O Tion então salva a menina Kana, e um tempo depois, vários arpoadores da União Busan chegam até o local. Depois que tudo já está resolvido, a moleza, né, gente? Mas os malandros não estavam lá para salvar ninguém. O objetivo deles era óbvio. Já que geral devia ter morrido, era hora de recolher as relíquias que eles poderiam ter deixado para trás. Mas como Kana era a única sobrevivente daquele grupo de refugiados, tecnicamente as relíquias pertenciam a ela. Então a União Busan ofertou pagar por todos os tratamentos da Kana e também torná-la cidadã permanente, em troca das relíquias, o que ela obviamente aceitou. Mas quando a Kana já estava dentro da União Busan, ela acabou ouvindo a conversa de uns arpoadores, que estavam mais para uma espécie de polícia local. E um dos caras, o Do-Hu, lembre-se desse nome, estava se gabando de ter recebido o pedido de socorro dos refugiados e ter negado. A Kana então percebe que aquilo foi feito de propósito, para que eles pudessem pegar as relíquias de graça depois. E aí ela fica emputecida, cara. Ela passa a mão numa garrafa de vidro quebrado e parte para cima dos vagabundos no ódio. Mas infelizmente ela toma um tapão no pé do ouvido. Depois os arpoadores tentam passar um sermão na menina, dizendo que eles são a justiça. Mas a Kana tá bolada, e ela fala que eles não são justos, eles são um bando de covardes que deixam os outros morrerem. Daí os caras ficaram inflamados, porque nada bate mais forte que a verdade, né, meus amigos? E aí eles começaram a espancar a menina. Até que alguém aparece para pará-los. Obviamente que seria o tio, né? O cara aparece lá de moleta e todo quebrado. Mas isso não impediu de virar uma Beyblade mais uma vez e deitar todo mundo na porrada. O tio ficou tão emputecido que ele começou a brilhar de vermelho, cara. Eu acho até que ele aprendeu a usar o Kaioken naquela hora. Aí obviamente que os camaradas deram pra trás, né? Eles são malucos, mas também não são suicidas.
Claro que eles foram embora cuspindo uma ameaça barata como só os covardes sabem fazer, né? O tio então começa a conversar com a Kana e explicá-la que aquele lugar ali não seria tão diferente do que era no lado de fora. E que a diferença é que aqui você luta contra pessoas ao invés de monstros. Mas de resto é o mesmo, os fortes devoram os fracos. Ao que a Kana responde que ela quer se tornar uma arpoadora, não importa o quão difícil seja. Ela baixa o Eren e diz que vai se tornar uma arpoadora poderosa e vai destruir até o último dos monstros marinhos. E olha, eu não duvido dessa mulher não, viu? Ela já tem 3 estrelas, então pelo menos 300 ela já matou. Até que já tá trabalhando bastante. Bom, a gente já sabe o que aconteceu, né? A Kana treinou, cresceu, se candidatou a arpoadora e conseguiu se tornar uma. Não só isso, como ela também era uma das arpoadoras mais fortes de toda a Unibusan, se tornando até capitã e tendo seu próprio esquadrão. Nossa sessão de flashback termina com a Kana abraçada à espada do tio, se lembrando dele e pensando nas crianças. E aí nós voltamos para aquelas indagações. Por que a Kana estava pensando nas crianças? O que ela quis dizer com vai ter sangue e as crianças não podem ficar aqui? Bom, como esse vídeo já está bastante grande, nosso resumo vai ter que continuar na semana que vem. Mas podem ficar tranquilos porque certamente vamos ter mais Leviathan aqui. Pelo menos um resumo por semana. No próximo vídeo nós já vamos fechar esse arco da Unibusan todo de uma vez, então aguardem por mais. Foi isso então, galera. Conta aí com aquele like de fortalecimento, a sua inscrição se você tiver curtido esse vídeo e não for inscrito ainda. E no mais, meu muito obrigado por você ter comparecido para mais esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Chegando na Unibusan, a Kana confirma com um camarada lá, que era o entendedor das armas de aporradores é foda.